Sejam todos muito bem-vindos ao Populus Podcast, diretamente dos estúdios Populus, sempre quis falar isso, né? Aqui em Barueri, Alphaville. E hoje nosso tema é o futuro da logística portuária com a hiperconvergência. E eu estou aqui com duas pessoas especiais, Leonel, diretor-geral da Nutanix no Brasil, e o Fernando Justino, mais conhecido como Justino, que é gerente de TI da Bandeirantes da Equimar. Então, antes até mesmo de a gente já começar no tema, eu queria ouvir um pouquinho, Justino, conta um pouquinho da sua trajetória até a Bandeirantes da Equimar. Eu brinco até que eu nasci dentro do porto, né? Eu tenho 20 anos na área portuária, né? Passei por outros terminais, passei por transportadora, fiquei muitos anos em agência de navegação. Implementei grandes armadores que operam hoje no Brasil, né? Quem são os armadores? São os donos dos navios que operam nos portos aqui. Okay. Então, assim, conheço todos os portos de Oiapoque e Chuí, eu até brinco, né? Que eu rodei muito no tempo que eu estava na agência. E tive uma pequena passagem na área de seguros, né? Que me ajudou a trazer, inclusive, uma bagagem tanto de segurança quanto de tecnologia para poder aplicar aqui no segmento de logística. Quando eu recebi o convite para vir para a Bandeirantes da Equimar, né, e seguir com essa missão, né, que era fazer uma transformação digital total de duas empresas que acabaram de se fundir. Esse foi o grande trampolim até eu chegar até aqui. E esse já era o desafio já na sua entrada agora na Bandeirantes da Equimar, sempre foi essa questão focando em inovação. Sim, o desafio que foi me dado, né, seria olhar para dentro do departamento, ver como otimizar processos, melhorar o SLA dos atendimentos, criar toda uma cadeia para, tanto na parte de tecnologia quanto nos processos internos, trazendo tecnologia agregada, né, junto com inteligência artificial e outros dispositivos que nós estamos implementando e já estão implementados, a grande maioria. Uhum. Esse foi o convite que um dia eu estava num restaurante almoçando no Rio de Janeiro e o meu telefone tocou. Leonel. Isso é um desafio, né, danado, né? Uma coisa bacana, né? Paulo, obrigado, na verdade, pelo convite para poder participar aqui desse bate-papo. Justino, obrigado também por fazer parte dessa roda de conversa, né? Que eu acho que é super bacana, importante para trocar um pouco de informação. Mas só comentando um pouco a respeito de jornada, né? Em termos de jornada, bom, hoje, que você comentou, eu sou gerente-geral, diretor-geral da Nutanix do Brasil. Já faz 10 anos, né? Passaram-se 10 anos aí dessa história, né? Desde a abertura da empresa aqui no Brasil. Mas a gente veio de várias outras camadas de tecnologia em si. Fosse ela para a parte de soluções para a parte de rede, fosse para a parte de soluções de armazenamento, fosse para a parte de software especificamente, desde lá de trás, da área de automação também. É que assim, a gente quando começa a contar um pouco de história, tem uma questão de o privilégio de quem é jovem há mais tempo do que os outros, né? Jovem sempre, né? Porém, há mais tempo do que os outros, de qualquer forma. Com certeza. Então, a fundamentação da parte de academia para a parte de automação, de engenharia, e aí vem a parte de TI também, ela foi muito agregada no meu caso especificamente, pela ânsia de poder ajudar outras empresas ou ajudar outros profissionais a conseguir trilhar, vamos dizer assim, caminhos que fossem bem legais para inovação. Acho que essa foi a veia, até a gente chegar aqui na Nutanix e estar no mercado aí fazendo esse provimento de soluções dessa natureza, né? Para a parte de nuvem privada, nuvem híbrida, trabalhar começando com a hiperconvergência, assim por diante. Legal, bacana. E já entrando, né, de novo no nosso tema, voltando agora para o tema, que é o futuro da logística portuária com hiperconvergência, a gente trouxe o Justino, Bandeirantes da Equimar, e tem um grande case, né, Justino? É um case de inovação, um case onde vocês utilizaram soluções da Nutanix de hiperconvergência. Conta um pouquinho para a gente como iniciou esse projeto de inovação dentro da Equimar. O que motivou essa inovação? Conta um pouquinho para a gente esse começo dessa jornada de inovação dentro da Bandeirantes da Equimar. A demanda da empresa era ampliar as suas operações com o seu delimitado espaço dentro das nossas 3 áreas, CLIA, IPA, que são os terminais de importação, e a BK, que é o nosso Redex, que é na Boris Kaufmann, que é o nosso terminal de exportação. Dentro do CLIA, nós precisamos automatizar os processos. Tanto é que nosso case, nós ganhamos um prêmio recentemente, a Nutanix, juntamente com a Populus, estavam lá com as suas local marcas representadas.
justamente a nossa necessidade era automatizar os processos utilizando recursos tecnológicos. Então, fomos olhar para dentro das soluções disponíveis de mercado e começamos a analisar entre várias soluções quais eram mais simples implementação e com menor manutenção na vida do produto. O que nós fizemos? Analisamos as opções, chegamos até a Populus, que trouxe a tecnologia que nós almejávamos, né, para começar essa jornada, que foi o start de todo o projeto do Terminal Inteligente. Olhamos, analisamos a quantidade de workloads, nós tínhamos um data center que eram quase 20 racks, após o projeto da hiperconvergência, reduziu para 3. Foi uma transformação... Na verdade, é uma loucura, né? Porque quando você vê aquela história toda, a pessoa... Quem não conhece, né? Quem não conhece, olha aquela história e fala assim, como é que pode... E só isso... Fazer tudo. Fazer muito mais do que aquilo que existia aqui, né? Inclusive, nosso diretor foi semana passada, nosso diretor de operações, o Márcio, ele olhou para a sala e falou, nossa, o que vocês fizeram aqui? Essa sala, eu não dava para entrar. Eu falei, aí o meu time de infraestrutura passou, não, aqui a gente aumentou a capacidade em mais de 70% de processamento só com isso aqui. Inclusive, a gente teve que adequar justamente para algumas normas novas da Receita Federal, que a gente teve que aumentar a quantidade de câmeras, aumentar a quantidade de sensores, mudou as regras, então tudo que entra e tudo que sai, inclusive de pessoas a cargas que saem tanto containerizadas quanto paletizadas, nós temos que informar, cada movimento de um container dentro de um terminal a gente tem que informar para a Receita Federal. Então, assim, além de ele ter acesso às quase 550 câmeras que nós temos, né? São mais de 60 workloads, temos alguns containers rolando em Docker, temos uma estrutura grande para o setor portuário, né? Isso tudo foi o pontapé inicial da nossa transformação digital, né? E também a gente tinha uma demanda muito grande, não tinha DR na empresa, né? A gente não tinha um plano de desastre, um plano de resiliência, né? Juntamente com a Nutanix e a Populus, contratamos um provedor local, passamos uma fibra ótica até o data center desse provedor local de quase 6 quilômetros. Criamos uma estrutura hiperconvergente, híbrida, nos 2 data centers. Então, meu RTO para voltar ao ambiente, em menos de 2 horas eu volto todo o ambiente com menos de 5 minutos de perda. Isso foi sensacional, né? Antes eu teria que voltar para uma fita de backup, pegar um backup de um disco numa storage. Sim. Isso foi totalmente a transformação, além do que o principal, né? Na arquitetura antiga, que era uma arquitetura 3.2.1, e alguns servidores estáticos, né, que só tinha um sistema operacional e uma aplicação rodando, eu não tinha como transferir processamento. Hoje, com a hiperconvergência, as máquinas estão vivas dentro dos nodes. Então, elas andam. Se eu preciso de mais recursos de um node ou de outro, a própria máquina anda dentro da hiperconvergência, economizando recurso e trazendo a melhor transparência, a melhor entrega para o nosso usuário final. Agora, olha só uma coisa... Quem está nos ouvindo talvez não saiba muito bem o que representa. A gente está vendo aquela questão da preocupação da tecnologia em relação às dificuldades que existiam mediante a infra tradicional, né? Mas quem está ouvindo a gente não sabe muito bem quem que é a Bandeirantes da Equimar. Eu queria só pedir para você dar uns exemplos, porque assim, para quem está ouvindo a gente agora nesse podcast... Fala, mas o que eles representam para a gente? Pessoal, o impacto é algo extraordinário na vida como ela é. Da vida do cotidiano da gente. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque eu ouvi isso e achei ultra curioso, porque eram pontos que eu não imaginava. Né? Se você puder comentar a respeito. Vamos lá rapidinho. Isso é o que move, né? Não é só tecnologia, né? É o que faz a sua tecnologia acontecer. A Bandeirantes Equimar é um operador logístico, né? Somos um terminal retroportuário. Então, o que acontece? Os terminais operadores, eles não têm capacidade de ficar com a carga até nacionalizar dentro da sua estrutura, nem armazenar em caso seja desovado do container. Nós recebemos todas essas cargas de importação, armazenamos até a sua nacionalização e entregamos para o cliente. Nós temos uma transportadora interna também, mas para alguns casos. E também pegamos toda a parte de... qual que é a parte mais interessante disso tudo, né? Nós recebemos em torno de 15% de toda a movimentação de carga de importação do Porto de Santos passa pela gente. Esse dado é do Portos Authority Port, né? É um dado público.
Então, o que é que acontece? Com certeza, alguma coisa que está na casa de todos que estão escutando passou pela gente de alguma forma, né? Numa carga de importação, ou um produto que foi para um armazém nosso de exportação, foi para um outro porto, retrabalhado e voltado para o Brasil aqui. Então, assim, a gente faz parte da cadeia do sistema logístico do Porto de Santos, né? E tipo assim, é uma alavanca, que é uma das alavancas que movem a economia desse país, né? É incrível, você vê de tudo dentro de container. Às vezes eu ando nos armazéns que nós possuímos, vocês vêem a quantidade de diversidade de tipos de mercadoria. Tudo que vocês imaginam passa no container, desde medicamento até máquinas industriais, remédios, toda uma cadeia logística, né? Alimento. A gente que é consumidor final não tem a menor ideia de que, por exemplo, a empresa ela proporciona esse tipo de situação até de facilidade para aquele dia a dia da gente do cotidiano. Na mesa do boteco, em casa, né, no trabalho, na rua, né? E a parte mais engraçada, antigamente, hoje a gente tinha muita burocracia na parte de... Toda a fiscalização era feita física. Hoje é tudo feito por câmeras. Hoje o fiscal pega um celular, juntamente com algumas câmeras, ele pede para desovar um container, quando ele cai ele precisa fazer uma análise naquela mercadoria que vem de fora. Hoje tudo isso online. Isso aí tem uma rastreabilidade muito forte, né? Ou seja, sim, a necessidade da regulamentação em cima disso, não é? Existe toda uma regulamentação em cima disso, né? Então, eu sou obrigado a armazenar, né? Em todos os terminais, 180 dias as imagens de toda a movimentação lá dentro. Isso é novo? Ou sempre existe? Sempre existiu. Na realidade, desde 2010 a norma vem se melhorando, né? Eram 90 dias até o ano passado, aumentou para 180 dias esse ano. Tá? A qualidade da imagem também melhorou. Alguns pontos a gente é obrigado a utilizar câmeras Full HD, câmeras HD na grande maioria. E a Receita Federal também, junto com a PR Recintos, junto com o Confere Web, que são aplicativos e APIs específicos, né, para respeitar a normativa da Receita Federal. Né? O Porto de Santos é muito unido, né? A gente tem uma associação chamada BITRA. A grande maioria dos TRAs, que são os terminais portuários e retroportuários, eles têm uma associação, né? E ela que geralmente faz uma mediação conosco, com o governo federal, para tentar facilitar a vida dos dois lados. A necessidade das autoridades brasileiras, mais a necessidade do operador logístico. Você comentou de portuários e retroportuários. Isso. Conta um pouquinho para a gente o que é a diferença entre os dois. Um terminal portuário é onde o navio encosta e descarrega as cargas ou embarca. Um terminal retroportuário é quem faz o trabalho de back-office. Como eu falei agora há pouco, as cargas não cabem na grande maioria nos terminais portuários. Eles cobram, eles até recebem uma quantidade, mas eles cobram um valor mais alto. Sim. Os clientes direcionam essa carga para a gente e depois elas são liberadas dentro da minha estrutura, que faz parte de uma área alfandegada. Né? Todos os recintos, né, tanto o CLIA, que é um centro logístico industrial aduaneiro, quanto que é o IPA, né, que é um centro apenas aduaneiro. A diferença de um para o outro é que no CLIA você pode fazer pequenas manufaturas, como colar um rótulo, juntar uma caixa, botar um produto dentro de uma caixa. Eu posso fazer essa pequena manufatura nesse meu terminal CLIA, que é o nosso maior terminal. Essa é a diferença. Né? E a gente consegue entregar uma gama de serviços agregados. Né? Entendi, bacana. Eu tive a oportunidade, Leonel, de conhecer a planta deles. Uau. E é algo realmente fantástico. Não sei se você lembra daquele joguinho Tetris, né, de encaixar as pecinhas. Só que imagina com isso uns contêineres gigantescos, máquinas absurdamente grandes para poder transportar isso. E eu fico imaginando a logística interna daquilo. A complexidade é grande. Complexidade. Né? Você tem que... Colocou alguma coisa num lugar, você tem que ter um controle assim, sim, exagerado, né? Gigantesca. Conta um pouquinho pra gente. Essa é a parte mais divertida. Que eu acho que muita gente, quando vê, né? Chega lá, vê na estrada aquele container chegando. Não imagina a complexidade, que você tem que ter um know-how, uma inteligência ali grande para saber fazer um movimento simples de uma peça ou outra, no caso container. Está envolvido com regulamentação também. Porque também. Você não pode misturar alguns tipos de carga inflamável junto com alguns tipos de carga não podem ficar próximas devido a riscos, né? Porque eu tenho todo tipo de carga, inclusive inflamáveis. Eu hoje, via sistema, a gente tem um sistema via inteligência artificial que a gente consegue prever quando que o container vai sair. Então, eu tenho um mapa do meu pátio, onde está todas as cargas, todos os containers. Então, eu tento posicionar
de uma forma que eu tenha menos remoção. O que é remoção? É tirar o container de uma pilha, botar na outra para pegar uma unidade de baixo e botar no caminhão e ir embora. Quanto menos remoção, menor o meu custo, aliás, melhor a operação. É um Deus nos acuda, né, quando acontece isso, porque você tem que movimentar muita coisa lá dentro. Né? E o posicionamento, né, efetivamente na matriz. Né? Com a nossa obra, a gente operava até 5 de alto, que era no nosso terminal CLIA. Fizemos uma obra gigantesca, trocamos as máquinas, inclusive a gente coloca 6 de alto. Então são 6 containers empilhados, né? Tanto de 20 pés quanto de 40 pés. Que são, cada teu é um container de 20, 2 teus é um container de 40, que é aquele container maior que vocês devem ver na rua aí. Sim. De diversas armadores aí e leasing. Que o pessoal usa inclusive para construção também? Que também usa para construção. Olha, ó, tá vendo só? Tem que estar compartilhando a informação aqui também. Né? Inclusive, às vezes nós locamos para usar até de armazém, como uma extensão do nosso armazém. Porque às vezes para o cliente é interessante devolver a unidade para o armador, que é o dono do navio, né? Aquele que vendeu o frete para ele marítimo, e utilizar um container locado para ficar armazenado dentro da nossa área antes de nacionalizar a carga. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, para não fugir do script, mas antes, você comentou de uma premiação, né? Conta um pouquinho dessa premiação em si. É uma premiação que premia todas as empresas do Porto de Santos. Conta um pouco sobre esse prêmio. Foi uma premiação específica, né? Nós concorremos com outras empresas portuárias de logística também. Ela foi no CREA de São Paulo, a premiação. Nós concorremos com o projeto do Terminal Inteligente, que é o nosso carro-chefe, é o nosso maior projeto, né, de transformação, não só digital, como também transformação operacional, né? Que nós apresentamos foi a utilização de diversas tecnologias para melhorar a nossa movimentação logística. Entre elas, Nutanix, entre elas, sistemas de câmera com alta qualidade, com uma maior compressão, conectividade com um parceiro tecnológico de networking. Inclusive, eles estão dando um super apoio para a gente, tanto porque nós tivemos que, é uma área de 62 mil metros quadrados, nós tivemos que colocar o Wi-Fi em todas as áreas, melhorar a qualidade do Wi-Fi com Wi-Fi 6E, mais 2 armazéns, que também, porque hoje, antes do nosso projeto, as máquinas, você tinha um operador que ficava numa coletora, fazia uma baixa dessa transferência manual. Hoje eu tenho tablets em todas as máquinas. Olha e isso. O serviço e o job para executar vai direto para o tablet do executador, né? Então, do operador, no caso. Então você tem além de... A gente tinha uma missão, né, que é 20 segundos de gate. Hoje o container, quando ele sai do terminal operador, em 20 segundos ele entra dentro do terminal, né? Nós conseguimos, com tecnologia, eu faço várias análises, tanto quanto tiro fotos. A gente está fazendo uma prova de conceito de uma inteligência artificial para detectar nível de avaria dentro do container. Então, se é uma avaria grave que precisa de um reparo que possa ser feito por nós, ou se é uma avaria comum, né, de movimentação corriqueira, para ser direcionado da forma correta dentro do terminal. Se vai para uma parada para fazer um reparo, parece um silver tape, mas não é, que eles colocam ali para tampar alguma rachadura, algum buraco, ou se vai direto para a pilha do container da unidade. Ele se mostrou, na verdade, vencedor justamente por causa desse conjunto da obra. Né? Sim, foi todo um conjunto de obra. Agora, olha só que coisa bacana, né? Porque você comentou o uso da tecnologia para atividade fim que levou, na verdade, à premiação. Né? Desculpa, na verdade, Paulo, se por acaso eu estiver, na verdade, atravessando alguma coisa, tá. Porque às vezes aquela história, né? Você vai perguntar, atravessa e estraga o caminho, né? Mas uma coisa que é curioso, você chegou lá, Justino, no local, viu aquela empresa totalmente, né, cheia de 22 racks que você comentou, não foi isso? E de repente você falou assim, putz, eu tenho que fazer alguma coisa que transforme e mude completamente isso. E aí eu pergunto para você o seguinte, você tinha todas as ferramentas possíveis e imagináveis daquilo que o mercado está acostumado a trabalhar, que é o tal do uso e costume, porque, olha, eu estou acostumado a trabalhar com isso, há já não sei quantos anos. O que incomodou você e a tua equipe para poder explorar essa história? Quem foram os elementos que te impulsionaram? E desse impulsionamento, aonde que você foi parar? Eu acho que é legal contar um pouco dessa história,
Eu digo que são 3 marcos. Primeiro, nós criamos, junto com o meu time de tecnologia, de infraestrutura, um projeto chamado BDGN, que é Bandeirantes Global Network. O que isso significa? Padronizar toda a estrutura de rede de todos os terminais da Bandeirantes. Isso foi a primeira base sólida que nós precisávamos construir, porque não havia isso. Eram 2 empresas separadas, com toda a estrutura separada. Ou seja, precisava de uma unificação e uma centralização, de fato. E uma segmentação também. Opa! Tem um item a mais aí, tem um ingrediente que não estava na história. Tem um tempero e uma segmentação também. Chegando isso, entendemos qual que é a próxima demanda. Criar um projeto que eu chamo de TOD, né? Terminal On Demand. O nosso projeto, que aí inclui a Nutanix. Hoje eu sou capaz de receber criar uma área portuária inteira, tirando a parte de gate, simplesmente com 2 links, um em cada data center. Ou seja, eu vou fazer um comentário aqui, mas assim, é como se você estivesse usando de fato o recurso de uma nuvem privada para você automaticamente fazer essa transformação. Justamente. Interessante. E isso motivado por qual pressão externa? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque sempre está vinculado ao motivador, né? Sim. Toda a operação portuária ela é 24 horas, então eu tenho que garantir a entrega do meu serviço. Eu tenho que garantir que toda a operação sistêmica funcione de acordo. Certo? Quando você tem uma estrutura descentralizada, você perde gestão. Então você tem diversos gargalos. Para isso surgiu o projeto do Terminal On Demand. Para unificar toda essa estrutura. Então hoje eu tenho links de acesso, eu tenho um anel óptico até o meu data center redundante com 20 gigas. Foi toda uma construção. Se a Bandeirantes um dia precisar crescer, eu posso entregar esse crescimento de forma rápida. Uau! Isso é a beleza da coisa, Não, né? Realmente, eu estive lá, uma coisa que eu acho muito bacana da Bandeirantes da Equimar, e especificamente do Justino e do todo o time de TI, é realmente inovação. Né? O projeto deles, obviamente, para o negócio portuário é inovação, mas eu vi muito dentro da própria operação de TI buscando realmente inovação. Porque, Leonel, a gente ouve muito, esse é um assunto que a gente estava comentando um pouco antes, né? Exato. A gente ouve muito projeto, muita empresa, falando de inovação, investimento em inovação, investimento em criar coisas novas. Só que quando a gente olha para a real, abre a cozinha ali, que a gente brinca, a gente vê muito o uso e costume. Né? E aí, sou um fã desse time da Equimar, porque realmente a estrutura que eles tinham é uma estrutura convencional. Né? E aí, esse aqui era um ponto que eu queria pegar, Justino, até me lembrar. Obviamente seria mais fácil para vocês. O que está ali funcionando? Pega a versão mais nova, coloca. Não vai ter, o console é igual, a cor é igual. O que levou vocês realmente buscarem uma solução de inovação? Centralização da gestão. Eu tinha N consoles de N fabricantes. Então hoje, com o Prism Central, eu consigo administrar toda a minha infraestrutura numa simples tela. Meu time de infraestrutura consegue numa simples tela. Monitoramento. Nós conseguimos analisar as threads, fazer toda essa gestão em uma única tela. Redução de custo, até na parte de licenciamento, hardware, elétrico, no-break. A minha autonomia do meu no-break hoje, eu tripliquei a autonomia do meu no-break hoje, justamente por causa que eu reduzi a quantidade de hardwares físicos. Olha isso. E o meu workload está do mesmo tamanho. E ainda maior, né? Porque a gente colocou um crescimento mais ou menos de 45% no projeto. Se precisar, a gente ainda tem bastante fôlego ainda para novas demandas, né? A gente tem agora, nosso foco são os projetos voltados a sistemas. A gente está agora chegando na parte da segunda parte da transformação digital, que é a utilização forte e plenamente da tecnologia de infraestrutura, né? Foi toda essa base que nós criamos para melhorar a entrega agora. Nessa parte de sistema, falando um pouco da parte de software em cima da plataforma em si, né? Porque a gente está vendo que tem uma série de ferramentas e recursos ali. Na hora que você chegou na empresa, na Bandeirantes da Equimar, você tinha certamente uma quantidade de legados, de softwares legados, assim, uma gama muito grande, imagino eu, né? Essa transformação ela tá acontecendo nesse momento, ela já aconteceu, e qual que foi o impacto, ou qual vai ser o impacto, vamos colocar assim, para vocês
em termos de operação de trabalho de vocês? Ela está acontecendo, né? Nós fizemos melhorias no nosso GOS, né? Que é o Gate Operating System. Quando eu cheguei na Bandeirantes Daycmar, ele já havia sido adquirido, estava em meio de projeto, só que estava sem um direcionamento. Com isso surgiu N demandas em cima do Gate Operating System, né? Que nós desenvolvemos inclusive um aplicativo para agilizar todo o processo de entrada para carregamento no terminal. Isso foi um diferencial de águas. Todo o nosso legado já teve um plano existe um plano em andamento de descomissionamento do legado. O que não vai ser descontinuado, que são aplicativos cliente-servidor. Nós estamos usando tecnologia em HTML5 para transformar em web o que é executável. E isso rodando embaixo de uma tecnologia Nutanix, dentro do Nutanix, né? Com workload consumindo nada. Hoje eu tenho cerca de 1.000 usuários, são 450 estações rodando 50% dela 24 horas por dia. Uau. Ou seja, na verdade, assim, a plataforma toda proporcionou, a ferramenta que existe hoje proporcionou de fato um projeto de transformação digital em fases, de uma maneira organizada e impactando diretamente no negócio. No caso, por exemplo, assim, quando você faz um comparativo, porque eu falo que a adoção de tecnologia, ela vem muito, na verdade, atrelada à ousadia de estudar o novo e a coragem, desculpa usar esse termo, na verdade, a coragem de adotar o novo. Porque quando surge uma tecnologia nova, o status quo, né? Ou seja, o mundo como ele vem apresentando ou fornecendo aquelas tecnologias tradicionais, ele acaba criando barreiras de contraposição para que o novo não apareça. Como é que foi, na verdade, vocês estudarem essa questão da nova tecnologia, dessa disrupção, e de repente falar assim, não, eu não estou indo, na verdade, com as empresas A, B e C, que são as maiores do mercado, mas acontece que essas daqui, ela tem um diferencial que agrega valor assim, assim, assim. Como que foi esse processo? Eu classifico assim como ousadia e de coragem para poder mostrar isso internamente, inclusive. Bom, eu vou mais além, né? O Porto de Santos tem um sério costume das empresas utilizarem sempre a mesma linha de raciocínio, né? E foi a proposta que nós viemos ao contrário. É o que nós vendemos, que eu vendo para a diretoria, para toda a área, de que vamos fazer diferente. Por que não tentar diferente? Mesmas ações, mesmas respostas. A gente precisava fazer algo novo, precisamos operacionalizar. Nós verticalizamos o terminal, então assim, nós não tínhamos espaço no CLIA para crescer para os lados, então crescemos para cima. E para fazer isso a gente precisava de uma coisa que a grande maioria dos terminais alfandegados não tem. É tecnologia e diferenciais. Não usar, procurar recursos, inclusive eu estive no porto de Barcelona agora, no Hudson Ports, recentemente, cara, para ver o que eles estavam fazendo diferente. Porque se você está no mesmo conglomerado, você vai ter a mesma resposta, a mesma ação, o mesmo resultado do que todos os meus parceiros em volta, né? Então, assim, tentar o novo geralmente traz um resultado melhor, porque você sai fora totalmente da zona de conforto. Na verdade, esse assunto para mim é o fascinante, né? Porque a gente fala muito de tecnologia, soluções, Nutanix, CPU, memória, software, console, mas na verdade toda essa estrutura ela é para negócio, né? E falo que é fascinante falar com o Justino, falar com o time dele, porque eles vivem muito o negócio. A estrutura deles está lá do lado dos containers. Então, quando a gente vê uma solução, né, um projeto como esse da Nutanix, junto com a Populous, e a gente vê uma entrega, né, então a gente está falando, na verdade, que esse projeto não é somente um projeto tecnológico, né, Justino? A gente está falando de um projeto que deu a Daycmar a liberdade de inovar. E esse eu acho que é a característica que eu acho que descreve melhor esse projeto. Isso falando, obviamente, esse projeto é muito maior, tem outras figuras, outros componentes, mas o que a gente olhou, né, a parte de cloud híbrida, né, utilizada com a solução da Nutanix dentro da Daycmar, eu vejo muito a liberdade que a solução, Leonel, permitiu a Daycmar inovar. Então, juntando duas figuras, né, aí eu falo de uma solução que dá essa liberdade, mais o que a Daycmar tem, que é esse espírito de inovação, de buscar o novo,
e a gente vê esses impactos. E aí eu já queria engatar aqui uma pergunta, olhando para esses impactos. Esse projeto, né, quais são os impactos que, se a gente pudesse listar aí 5 grandes impactos que vocês sentiram logo após a implementação? Se pudesse falar 5, quais foram, Justino? Bom, melhoria de performance. 3. É que eu sei alguns, aí eu coloquei 5 para mais 2 novos, entendeu? Melhoria de performance em todo o ambiente. Uau. Isso foi nítido em todas as aplicações legadas que nós temos. Liberdade de construção, né, para você criar um ambiente híbrido. Melhoria total no meu monitoramento, que antes era inexistente. Antes eu tinha um monte de alarme dentro de uns Zabbix sem sentido algum. Hoje eu tenho uma única console que integramos junto com nossos Zabbix. Hoje ele dispara mensagem para o Telegram, aciona o nosso plantão quando tem que acionar, já faz tudo de forma automática. Isso eu não tinha, era tudo espalhado. Segurança para você, como é que foi essa história da segurança, né? Olha... Que eu falo que segurança hoje é uma coisa que a gente ouve falar... Eu vou fazer um comentário aqui, vou abrir um parênteses aqui, tá? Que a minha página de web é cheia de um link, né? Então tem que tomar cuidado para não sair para... Segurança, a gente vê muito falando sobre ransomware, né? Os eventos de ransomware, né? E segurança. Como que foi essa história, esse ingrediente nesse impacto todo, dentro desse hall de impactos que aconteceram lá dentro também? Bom, a minha primeira missão lá dentro da Bandeirantes de Queimar foi fazer um assessment de todo o ambiente que eu estava assumindo. Dentre esse assessment foi levantado alguns pontos, né? Gestão de patches, adquirimos uma ferramenta, vulnerabilidades, e foram marcados alguns pontos vulneráveis, né? Entre eles um dos nossos vendors que estavam lá presentes, que se vocês entrarem lá no CVE e colocar o nome de todos os fabricantes, menos da Nutanix, tem um monte de vulnerabilidade aberta. Então, assim, a escolha da Nutanix foi essencial porque me garante uma assertividade de que é uma empresa que se preocupa com a entrega de segurança dentro dos seus produtos embarcados. Então, você pega outro fabricante, você vai lá, tem 2.300 vulnerabilidades conhecidas dentro do cve.org lá. Agora, olha só, o que eu acho mais absurdo nessa história toda, porque assim, a gente sabe que, por exemplo, vários fabricantes possuem vulnerabilidades porque estão no mercado há muito tempo, naturalmente, mas você vê assim, se tem vulnerabilidade é porque existe uma falha de processo quanto à preocupação de dispor a plataforma totalmente segura. Só falando para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, quem não conhece a questão de segurança, cve.org, você fizer a pesquisa de qualquer empresa, você vai saber das questões de vulnerabilidade. É importante colocar isso porque hoje, mais do que nunca, segurança é o mote principal por causa de uma coisa chamada preservação dos dados, né? Então, mas desculpa, eu acabei te interrompendo aqui e tudo mais. Em relação a essa questão toda da hora que vocês conseguiram se deparar e constatar isso, qual que foi a surpresa de vocês? Eu acho que é bom falar isso porque... Bom, após esse levantamento, né, eu tive todo um apoio, um aporte para me tragam o processo e as tecnologias envolvidas. Então, trouxemos um CDN com um AF, com uma camada de proteção. Trouxemos a Nutanix, que 0 CVEs, com uma proteção ativa contra ransomware, que isso acho que é o maior vilão do mercado hoje, mas toda uma parte de segmentação de rede, que foi um dos pontos bem tratados nesse assessment que nós pagamos para fazer, de uma consultoria. E acho que tem aquela questão também importante da integração tudo, da preocupação da atualização da plataforma, né? Junto com as aplicações, né? Os workloads, como é que eles se portam dentro da plataforma em si, né? A quantidade de workloads. Você comentou, se eu tiver que entregar um novo terminal hoje, eu consigo fazer isso rapidamente. Como é que é essa criação para você dentro dessa plataforma e tudo mais? Como é que seria isso? Cara, como usuário daquela marca famosa de celular que é tudo simplificado, basicamente isso. Não dando nomes. Mas sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. Mas uma coisa bem interessante é qualquer atualização, service update. No Nutanix você atualiza o ambiente, cada node em 15, 20 minutos ele sobe, uma maravilha. Eu tive experiências em
grandes aí, qualquer atualização é um terror, porque primeiro que para você agendar uma atualização junto com o fabricante, eu cheguei a esperar 45 dias, né? E sabe qual é um ponto? Nesse caso, você tem que combinar essa atualização com, geralmente, em alguns casos, com 3 fabricantes diferentes. 3 fabricantes diferentes. Ou 3 áreas dentro do mesmo fabricante. Tem que falar com o cara do servidor, você vai falar com o João, né? Ah, mas é o mesmo appliance, mas é o mesmo fabricante, mas é networking agora. Aí isso aqui você vai falar com a Maria, e o storage não é a Maria, é o Matheus. Justamente. Passei por isso às vezes na mesma empresa, Leonel. Então você fala, pô, é a mesma solução. Só que a gente tem que torcer, rezar, porque nessas 3 camadas tudo dê certo. E olha só, aí eu venho aquela situação, né? Porque quando você vê, por exemplo, essa dificuldade dentro das organizações, a clara impressão que dá, porque assim, cada um é o rei do seu castelo, certo? Basicamente é isso, né? E ninguém quer que mexa no seu castelo. Só que cada um vai construindo as suas estruturas, Game of Thrones, né? Vamos colocar dessa maneira. E todo mundo fica refém dos castelos e reinados que cada um construiu. Então, aí vem aquela questão, a unicidade em termos de utilização da tecnologia para o bem do negócio, né? Ou seja, eu não tenho reinados diferentes e um disputando contra aquilo que ele comentou agora, o Paulo comentou agora. Eu tenho que combinar com todo mundo para que todo mundo trabalhe junto, mas ao longo do tempo. Nessa estrutura a gente não tem esse problema, tem? Minha última atualização demorou 2 horas, 8 nodes, com sucesso, isso fazendo backup de toda a configuração de estrutura, então acho que foi... Isso que é bárbaro, né? As amarras, elas deixam de existir, né? Já tivemos que usar a estrutura de DR devido a um problema no ar-condicionado. Mandamos todo o ambiente para o outro lado, ninguém nem sentiu. A vida continuou, ninguém nem imagina o que aconteceu. Isso que é sucesso de entrega. Ou assim, às vezes as pessoas... você só vai lembrar de tecnologia, do departamento de TI, quando você tem problema. Essa é a minha missão, né? Eu quero ser lembrado dentro da Bandeirantes como... eu tenho uma necessidade e eu vou levar a solução para ela. Não como o time que só resolve o problema quando tem parada. Isso é péssimo para qualquer gestor. Não, e é horroroso, porque você vê que se por acaso você não for o braço direito ou aliado principal de toda a operação, isso deixa de ter sentido, né? A questão da tecnologia ser aplicada de uma maneira simples, de uma maneira fluida, né, vamos dizer assim. E eu vou usar um termo aqui. Vocês perceberam, um termo não, mas perguntando, né? Vocês perceberam a possibilidade da liberdade de escolha para outras tecnologias integradas a essa plataforma? Ou vocês olham assim para fora e falam assim, se eu quiser integrar qualquer outra coisa nessa plataforma, eu consigo fazer isso sem muita restrição? Ou seja, existe essa disponibilidade de integração de outras tecnologias? Existe sim. Eu tenho toda a minha parte de storage, ela não fica dentro da hiperconvergência, porque eu precisava de um custo baixo para gravação de dados. Eu precisava ter a segurança do dado, mas eu não precisava de performance. Então, nós utilizamos, ela conversa, hoje a nossa estrutura hiperconvergente conversa como storage, eu tenho 1.3 petabytes de dado de imagem aí, eu acho que é bastante, funciona muito bem. Toda a parte do software que grava, ele fica dentro da hiperconvergência, né, comunicando com essas storages. Então, assim, a integração ela existe, né? A integração existe e funciona muito bem. Essa questão de, por exemplo, a liberdade de escolha para você poder integrar com outros elementos, eu acho que é um ponto super bacana para você ter o quê? Aquela válvula de escape, né? Eu tenho uma válvula de escape. Mas, Paulo, eu vi que você estava assim, ansioso para perguntar alguma coisa, mas eu queria perguntar outra coisa. Pode perguntar. Eu tenho uma aqui, estou segurando ela. Eu não sei se é mesmo, de repente. Eu troco aqui, eu tenho outro papel aqui. O que acontece? Esse processo, isso é um processo, né? Esse processo de implementação, essa coisa toda que aconteceu de integração, o que você percebeu, eu falo você como o mentor, o líder, né, o capitaneando todo esse processo, o que você percebeu que funcionou muito bem nessa questão da integração? Porque aí eu falo de processo, tá? Entre aquilo que vocês tinham dentro de casa, o que vocês estavam fazendo, a questão de negócios e a participação toda da Populus, por exemplo, na questão da implementação, do engajamento da Nutanix para poder fazer o processo, também ajudar o processo.
Como que você viu esse processo especificamente nessa implementação? Eu acho que foi uma das implementações mais tranquilas que eu fiz nesses meus 20 e poucos anos de área de tecnologia. Pessoal super prestativo, nos deram um suporte total, inclusive o acompanhamento durante 3 meses junto com a minha equipe, treinamento do meu time para fazer a gestão da nova tecnologia. Isso foi, eu acho que em menos de um mês eu estava já com 60% dos meus workloads dentro da estrutura da Nutanix. Só não fizemos tudo na primeira pernada porque dependiam de outras ações que estavam correndo em paralelo dentro da empresa que não eram de tecnologia, né? É uma coisa muito engraçada que eu prezo para mim, né? Não é só tecnologia, são pessoas e processos. Nunca é só tecnologia. A tecnologia é o facilitador disso tudo. Legal. No final das contas, se o pessoal não se engajar e não tiver um comprometimento, ou quase que a mesma equipe trabalhando conjuntamente, a coisa não anda, né? Pegando esse gancho, você falou do time, né? Como é que o time se adaptou a esses novos consoles, essa nova estrutura? Houve resistência, houve demora em adaptação a essa nova solução? Bom, eu acho que a primeira apresentação que a Populus fez da Nutanix pro meu time de infraestrutura, eles ficaram maravilhados, eles ficaram me cobrando a cada segundo para aprovar a compra do device, né? Foi até engraçado isso, porque compra aí. Da mesma forma, não sabia disso. Da mesma forma, eles não sabem. Da mesma forma que eu fiz todo um processo de análise de ferramentas, né? Eu levei para outros fabricantes também para eles analisarem e foi o melhor retorno. Eles falam, pô, as outras fazem também, mas pô, isso aqui é muito mais simples. E foi além de toda a parte que nós já conversamos aqui, foi um dos elementos decisores, né? Porque treinar custa muito caro, arrumar profissionais capacitados custa muito caro. E quanto mais simples, melhor a administração, melhor a entrega. Isso daí é um diferencial danado, né? Porque você acaba vendo, as pessoas passam a entender o todo de uma maneira muito melhor, né? Porque a complexidade, dando um passo atrás daquilo que a gente comentou, né? Quando você tem os castelos ou as ilhas, né, de dominações, cada um é especialista naquela disciplina, né? E quando você tem uma plataforma que ela é muito mais simples, ela não despreza o conhecimento conhecido, que é verdade, mas ela dá a oportunidade das pessoas conseguirem se integrar a outros elementos que elas não estavam acostumadas. E com entendimento, né? Isso é uma coisa que é bacana, né? Que eu acho que é o que acabou proporcionando lá com vocês, né? A mudança foi muito positiva, né? Eu acho que, assim, de todos os projetos, olha que eu já fiz aquisição de seguradoras, eu acho que foi o mais transparente que eu passei. Bacana. Isso é muito bacana, né? E a adaptação, você comentou, mas tempo, você acredita que nas primeiras semanas pós-implementação o time já estava 100% apto a operar o dia a dia? Operar o dia a dia. Olha que bacana. Foi muito transparente, né? Foi um conjunto de ações, né? A Populus junto com a Nutanix, junto com todas as outras ações que foram, né? Houve um investimento também nosso para treiná-los em outras tecnologias, tanto que a gente estava com uma dificuldade de fechar com um fabricante de network, a gente teve que fechar com uma empresa que não é um padrão de mercado e tive que, inclusive, treiná-los também. Eles falaram, pô, se nós soubéssemos que era tão bom, teria pedido antes. Que bacana. Mas isso, na verdade, está intimamente aliado àquilo que a gente comentou agora há pouco, né? A você ter a coragem e a audácia de quebrar um paradigma, de sair da mesmice, vamos dizer assim. Assumir riscos. Assumir risco. Mas isso aí faz parte... Riscos controlados. Mas uma coisa interessante é que esse processo todo é um processo que está intimamente ligado à curva da sabedoria, né? Então e a observação, né? A experiência que se tem e assim, eu falo assim, a ousadia de buscar o novo, né? De estudar o novo, porque isso é uma coisa importante, que a gente comentou agora há pouco, né? Muitas vezes quando surge uma tecnologia nova, o mercado, até pela força do poder econômico, ela faz uma barreira muito grande contrária para tentar atrasar sobremaneira a adoção da tecnologia. Por quê? Porque eles sabem que eles estão desatualizados. Eles sabem que eles não têm possibilidade ou velocidade de conseguir se equiparar com aquele novo player de mercado, né?
Então, começa a colocar todos aqueles medos e temores para... Porque, com certeza, vários fabricantes falam, você vai comprar de fulano, você vai comprar de ciclano, essa empresa vai desaparecer, essa tecnologia não é boa. Provavelmente você deve ter ouvido isso, não ouviu? Com certeza eu ouvi. E, assim, tive que colocar as cartas na mesa, mostrar por A mais B de qual que era a melhor forma de seguir, qual a melhor tecnologia, com maior facilidade de uso. Minha diretoria 100% confiante na entrega. Pegamos vários casos, ligamos para outros cases da Nutanix, né? Entramos em contatos, né? O melhor comerciante, o melhor comercial de qualquer empresa é o cliente dessa empresa. Né? Então a gente ligou para alguns parceiros, eles falaram super bem, prós e contras. Os contras, nada que desabone. Né? Então, assim, todos os pontos foram para somar e para fazer a melhor entrega. Né? E isso eu acho que está muito intimamente ligado a uma questão chamada de transparência, né? Que você falou. Esse foi o processo, isso me marcou a frase, que teve a maior transparência até hoje em termos de implementações de projetos. Né? Eu falo que a transparência ela é a chave. Você falar a verdade e ser honesto o tempo todo é algo que faz um diferencial extraordinário em qualquer relação, né? É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo sempre, não é isso? Com certeza. Não, veja bem, né? Bom, eu sempre compartilho riscos, né? Eu acho que todos os riscos foram bem compartilhados, assumidos, entendidos. Imagina que não foi só infraestrutura de TI, né? Foi infraestrutura da empresa toda que mudou. Exato. Então tivemos N situações que a gente teve que fazer escolhas. Entre receber menos uma carga para a gente fazer uma obra numa determinada área, depois fazer fazer algumas movimentações diferentes dentro do sistema, fazer um planejamento diferente envolvido em tecnologia. É sensacional. Não, é extraordinário. E chegando aqui nas recomendações finais, a gente já está falando há algum tempo e queria falar mais aqui com você, Justino. Primeiro, assim, obrigado demais pela presença de vocês, o papo fantástico. Qual é a recomendação que você dá para esses gestores de TI nesse momento atual? Né, que é um momento que se fala muito em inovação, se fala muito em first alguma coisa, e a gente sabe a realidade de cada empresa e a gente tem que estudar isso. Deixa a sua recomendação para esse pessoal. Primeira coisa, né, é entender a empresa. Qual que é a demanda dela, né? Eu entendo que nós podemos ter processos que podem demandar uma nuvem, uma cloud pública, que não vai ser impacto direto no seu negócio. Se é uma empresa que é um segmento operação, né, que é 24 horas, tem uma demanda operacional muito grande no ambiente fabril, utilizar uma solução como a Nutanix de hiperconvergência, ela te traz proximidade, porque você não fica à mercê de conectividades terceiras, rotas ou qualquer outro incidente que possa acontecer até você chegar nessa nuvem pública. Né? Então você tem todas as tecnologias de uma nuvem pública dentro de uma nuvem privada com a Nutanix. Né? A gente fez uma grande análise com N cenários de diversos fabricantes para chegar no projeto que nós chegamos. Né? E assim, a Populus foi nosso braço, diversas reuniões até chegar ao nosso projeto final para poder apresentar para a diretoria e para o conselho do grupo. Chegamos no cenário ideal. Tenho nuvem hoje para uma camada pequeníssima, que são coisas específicas que não impactam o meu negócio. A minha operação não para por causa disso. Quanto mais próximo da sua gestão, de todo o teu equipamento, de toda a tua work area, você vai conseguir administrar melhor. A maioria das empresas de logística ela ficam em áreas que não têm grandes conectividades. O grande problema é a conectividade para essas áreas. Né? Você vai ter um provedor de internet local, uma internet via satélite. Então, assim, tendo uma solução de hiperconvergência dentro de casa, você consegue N benefícios. Né? Um S3, toda a parte de S3 que a Nutanix tem, agora ChatGPT, até ChatGPT para você consegue ter com uma conectividade baixa, porque está integrado junto com a solução. Né? Colocar containers dentro de uma solução, são coisas que você consegue fazer em as arquiteturas tradicionais, consegue, mas você não vai ter segurança, sua segurança fica muito baixa. Você consegue, a sua escalabilidade aumenta de uma forma absurda. Né?
E aquela coisa, né? Para você administrar uma nuvem pública é muito complicado porque você compra um bilhete e a bilhetagem continua eternamente. Você não, às vezes fica até difícil para o próprio gestor administrar a bilhetagem dessa nuvem, porque você paga a forma de faturamento dela é muito você paga por processamento, por tráfego, por tudo que você necessitar, né? Então, assim, com uma solução dentro de casa você consegue prever de uma forma mais clara até para planejamento. Sem dúvida. E por isso que eu acho que a característica desse projeto, para mim, da Bandeirantes Degmar, é a palavra liberdade. Liberdade. Porque isso permite que uma empresa, em busca de inovação constante, busca em otimizar processos, em otimizar a parte de operações, e a solução da liberdade. Né? Aí a gente comentou em liberdade em segurança, liberdade em alta disponibilidade dos serviços, né? Agilidade, performance. E falando um ponto de segurança, agora eu lembrei aquela hora, Leonel, que eu estava querendo falar, eu percebo muito que inovação e segurança são dois assuntos que são difíceis de misturar, que nem água e óleo, né? E eu percebo que, olhando, obviamente, para a solução Nutanix, a Nutanix é uma solução que permite inovar, mas não em detrimento de perder a parte de segurança. E isso, nos últimos anos, ainda mais no momento que a gente vem passando, a gente teve um aumento de ataques. Na América Latina, o último número que eu vi era na casa de 1000% na América Latina, e o Brasil é o recordista nisso. E grande parte dos grandes ataques, esses que pararam as empresas, foram ataques em cima de hypervisors. Exato. Né? Exato. Devido a problemas de microsegmentação, vulnerabilidades, ataca em uma máquina e joga para o lado e para todo o ambiente. Então, esse projeto, se eu pudesse colocar ali uma palavra da Bandeirantes Degmar, foi a liberdade que a Nutanix, que a Populus, querendo entender esse negócio, a gente permitiu nesse projeto. Mas, obviamente, ao meu ver, nada seria possível se a gente não tivesse uma equipe da Degmar extremamente engajada, interessada e querendo. E a gente trabalhou muito pesado. Né? Trabalhando muito pesado. Então, a gente não simplesmente instalou um servidor. Em nenhum momento. Vocês deram todo o suporte. E isso, para mim, de novo, é o mais fascinante nos projetos. É a gente instalar e ver o que está fazendo. Paulo, agora a gente vai aumentar aqui X% da operação, a gente vai conseguir movimentar X container a mais. Paulo, a gente vai mudar agora esse chão aqui, que antes tinha X containers, a gente vai ter mais, vamos aumentar X%. E a gente começa a ver. Cara, pô, eu faço parte desse negócio aqui, hein? Que bacana, né? Que interessante. Refletido na questão do negócio. Exatamente. Né? Que, de novo, ao meu ver, ninguém compra cloud, ninguém compra CPU, memória e disco. Isso não serve absolutamente para nada sozinho. Agora, o que permite essa solução, que é o fascinante. E aí eu fui lá, e eu fui num dia que estava um trânsito gigantesco. Eu fiquei 2 horas ali parado, porque tinha muito, né? E absurda, muita coisa, e não só da Degmar, porque eu entrei numa zona que eu não deveria estar teoricamente. E aí quando a gente vê que esse projeto ele vai acelerar a entrada desses caminhões, que esse trânsito ele tende a diminuir. O mais essa tecnologia engraçado, quando você chegou, não tinha fila dentro do nosso terminal. Não, exatamente. A fila era dos outros. Exatamente, né? isso. Exato. Não, esse é o ponto. Olha isso. Obviamente não era o trânsito deles, né? Mas o trânsito de todos os outros, né? Ali em torno são vários terminais, operadores, né? Então, assim, a gente tem determinadas épocas do ano, você tem safra, você tem estufagem de algodão, você tem todo um processo ali que ocorre nos terminais do lado e alguma coisa no nosso. O que acontece? Eles não têm a tecnologia de automação. Então, o que acontece? Você fica parado, você tem um processo manual, você precisa cara crachá. Não, voltando ao básico, né? A velha prancheta. A velha prancheta. Legal. É exatamente isso. É fantástico esse projeto. Para mim é extremamente fascinante. Espero que a gente consiga ter passado um pouco desse projeto. Eu tinha falado de recomendações finais, né? A gente entrou no assunto. Vamos falar de novo. Eu gostaria de vir para as recomendações finais. O Justino já falou um pouquinho. Leonel, para encerrar. Bom, vamos lá. Recomendações finais para quem está nessa fase de elaboração e tudo mais, né?
é de fato sair da zona de conforto, é pensar realmente pensar mais, um pouco além e não no modismo, né? Porque às vezes o que acontece, o modismo te leva a lugares incertos, né? Eu estou comentando isso porque decisões precipitadas de adoção de tecnologias, eu vou pelo mais fácil ou pelo que todo mundo está dizendo, isso pode levar, na verdade, a um lugar muito perigoso. Então, sair da zona de conforto, estudar bastante, usar a academia, de fato, mas de inovação, de segurança, ouvir isso de fato, a credulidade do Justino e de toda a equipe e da Populus também, nesse processo como um todo, está intimamente ligado a isso. Então, acho que, para quem está ouvindo a gente, sempre, na verdade, inovar, né? E pensar na inovação, de fato, com responsabilidade, é algo super importante, não caindo nas garras exclusivamente do modismo, por um lado, que é o extremo, ou do uso e costume, que está no outro extremo, né? Então, assim, é tentar, na verdade, ter o quê? Clamar por sabedoria para tomar a decisão, né? E aí você consegue, de fato, ter resultados extraordinários. Eu digo também uma outra coisa importante, que é, quando a gente faz uma aquisição de uma tecnologia ou de alguma coisa para a gente, na vida da gente, a gente está associando algumas coisas, né? Uma delas é retorno de investimento, a outra delas é a questão de custo de propriedade, né? É importante olhar essas coisas também, né? Porque você acaba dando possibilidades mais diversas para aquilo que você quer projetar. Eu falo isso em termos de como provedor de tecnologia, porque diversas vezes a gente vê assim o pessoal muito preocupado em custo de aquisição. E quando a gente fala de custo de aquisição, a gente cai na cilada do uso e costume, porque o uso e costume pode ser por causa da tecnologia desgastada, por causa da tecnologia cheia de vulnerabilidades, ela vai custar mais barato, muito mais barato eventualmente. Só que isso vai te levar à sua destruição, né? Você vai estar sujeito a eventos de ransomware como nós estamos vendo acontecer recorrentemente, mas as pessoas precisam sair da zona de conforto para poder ousar. Isso eu acho uma coisa importante. E para ter essa liberdade que você comentou, que é aliar inovação com segurança para poder ter um projeto de sucesso como a Bandeirantes Equimar. Bacana. Senhores, de novo, muito obrigado pela disponibilidade e presença de vocês. Eu agradeço. Sei o quão complexo está aqui para chegar aqui em Barueri. Obrigado pela presença. E para quem está acompanhando a gente, esse é um case de sucesso da Nutanix, Populus e Bandeirantes da Equimar. Então a gente vai ter uma sequência de conteúdos sobre este case, como funcionou, com mais detalhes técnicos. Nesse vídeo, vocês podem mandar perguntas, questões que a gente vai conectar o Leonel, o time do Leonel, o time do Justino. Isso vai estar disponível em todas as nossas plataformas. Uma coisa que eu peço para todo mundo, dá um like, curte, compartilha, porque a gente vai soltar muita informação de vários cases de todos os nossos parceiros e de todos os nossos clientes. São cases fantásticos, onde a gente fala de tecnologia, fala de pessoas, fala de formação, fala de tendências de mercado e como esse mercado de TI funciona. E a gente vai compartilhar o nosso dia a dia aqui. É um negócio bem bacana, Leonel. Depois eu gostaria muito de mostrar para vocês, porque a gente olha muito TI e aqui nesse papo a gente percebeu, é tecnologia, é CPU, é cloud, mas vocês falaram processo e pessoas. Isso mesmo. E eu coloco pessoas ainda maior. E a gente é a ponta, para mim é tudo, né? Pessoas. E a gente quer mostrar isso. Como esses projetos, as pessoas interagem de uma forma humana, simples, natural. E a gente vai compartilhar bastante coisa. Então aproveitem, curtam, aí eu não sei onde clica, deve ir de acordo com a plataforma. Obrigado por nos ouvir e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado.